minhas caminhadas por aí, é com esse dinheiro que a gente faz a feira do final de semana. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. A partir do verso 5. Diz assim o texto: E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto, porque ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. João, o último dos apóstolos, ele está vivendo o fim da sua vida numa situação diferente dos seus amigos e companheiros de ministério. O que está no entorno, desde a chegada de Jesus até esse momento do Apocalipse, no que significa a política e a geopolítica daquele tempo, é algo terrível. Você vai encontrar na história o registro desse período do Novo Testamento, o que está balizando esse cenário do Novo Testamento. Homens como César Augusto, homens como Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, e até aqui esse momento quem está como imperador é Domiciano. As características desses homens são características terríveis enquanto a igreja de Cristo Jesus. É citado em livros de história que eles tinham por interesse algumas situações, como por exemplo, no jardim do império, colocar cristãos, simplesmente porque eram cristãos, colocar eles pendurados, amarrados nos postes e passarem piche e tacar fogo. Então, ateando esse fogo, era o que fazia a iluminação
para com o jardim. Qual o crime dessas pessoas? Simplesmente serem crentes. Eles eram lançados em arenas para que os cachorros ficassem mordendo eles, e quando eles já estavam perto do seu fim, eles lançavam leões esfomeados e estraçalhavam os nossos irmãos. Paulo, a história vai relatar que morreu cerca entre 62 a 64 anos decapitado. A igreja, ela sofre um momento de perseguição, e de repente chega a esse estado, essa situação, onde o último vivente daqueles que andou com Jesus, João, o discípulo, o amigo, ele então ele é colocado fora de circulação. Quando você olha as epístolas de Paulo, você vai ver as epístolas da prisão. Em alguns momentos Paulo ele recebia algumas visitas. Uma delas ele chega a dizer: olha, alguns irmãos me abandonaram, poucos ficaram aqui comigo. Então ainda era possível, durante esses irmãos, os períodos de perseguição, ainda ter algum tipo de contato com amigos que faziam alguma visita. Com João foi diferente. João ele é retirado do ciclo social e lançado numa ilha, num lugar de difícil acesso, num lugar onde a ideia é fazer com que João ele morra de solidão. E ele vai dizer qual o motivo? O motivo é por causa da obra, do reino do Senhor. Esse é o motivo, simples. Quando então os olhares humanos para aquele último representante que andou com Jesus estão voltados para aquela situação, há uma percepção de que acabou. Não há mais comunicação, não há mais possibilidade de expansão, porque esses homens, eles sacudiram o mundo de então, por causa do poder do Espírito Santo, por causa da astúcia ao qual eles se moviam. E então, com essa atitude de tirar João de circulação, deixando ele numa ilha, eles olham e dizem assim: acabou, agora deixa ali para morrer de velho, não tem mais nada a acontecer, fechamos todas as portas, não tem como acontecer mais nada de bom para esse homem, fechamos o ciclo. Quando todos pensam que as portas se fecharam, o céu abre uma porta de revelação, e agora então, essa porta que o Senhor Jesus abre, ele se revela a João, e ele vai trazer algumas informações importantíssimas para a história de toda a igreja na terra, uma história que vai se renovando a cada dia. O Senhor ele vai apresentar decretos aqui, e o Senhor começa mostrando para João que a primeira vinda dele foi uma vinda marcada pela graça e pela redenção, mas a segunda vinda, ela será marcada por glória, poder e justiça. A ideia central da revelação do Apocalipse é para que eu e você, na nossa caminhada, na nossa jornada, possamos olhar alguns decretos que estão estabelecidos, que algumas coisas não serão fáceis, mas que Ele está no controle da história, da minha vida e da sua vida. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção, queridos, nos versos 12 e 13, ele vai dizer: e virei-me para ver com quem falava comigo, e vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos castiçais um semelhante ao filho. Primeira coisa que eu observo aqui é que antes de João ver, ele ouve. Ele virou por conta de algo que ele ouviu, alguém falando com ele. Nós vivemos dias de muita aceleração, nós vivemos dias de muita informação. Você abre um tablet, você abre um celular e você tem a informação do mundo todo em questão de milissegundos na palma da sua mão. Como nunca houve tanta
possibilidade, aplicativos, e você vai virando tela, e é muita informação. E agora com a IA, então, a coisa não se sabe onde vai parar. Mas nós não temos tido tempo, por conta do estilo de vida pós-moderno. Isso vem fazendo com que o nosso tempo e a capacidade de parar e ouvir seja roubada. Então eu preciso chamar a sua atenção aqui para algo importante, porque a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, ela é como uma chave que abre tesouros inefáveis. É o que vai fazer com que Deus se agrade de mim, de você. A porta, ela só é aberta por essa chave chamada fé. E a Bíblia também vai dizer que a fé, ela só vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Sabe, encontrei-me, depois de muitos anos, me encontrei alguns anos atrás, se não me engano, 2021, pastor, nós nos encontramos lá em São José, naquele encontro de avivamento, né? E nós nos encontramos ali. Desde 2018, a minha vida ela tem sido plenamente transformada e mudada pelo Espírito Santo, e eu tenho procurado aumentar os meus períodos de oração consideravelmente. E eu tenho aprendido que eu preciso ter um momento da oração em que eu paro de falar e eu apenas contemplo, como foi cantado aqui lindamente pelo Ministério de Louvor, e contemplar a beleza do Rei, e eu parar e ouvir o que Ele tem a dizer para mim. Nós precisamos parar e dar mais ouvidos à palavra de Deus. Nós precisamos desacelerar. Igreja, e fazer como João, primeiro ouvir. A partir do ouvir, quando ele se vira, então, por conta desse chamado, o Senhor começa a revelar algo tremendo para ele. Ele vê 7 castiçais. E esses 7 castiçais representam a igreja em sua totalidade. E ele vai ver que ele, o Cristo, passeava no meio dos castiçais. Jesus está mostrando para ele: João, você está nessa situação de abandono. Parece, João, que as coisas saíram do meu controle, João. Ô João, você está passando por tudo isso, ninguém vem te visitar aqui, João. O sistema está tentando parar com a sua voz, João. Mas João, eu preciso dizer para você, escreve tudo isso, porque isso vai servir para a igreja lá no Lausanne em 2026. Você, João, preste atenção no que você está vendo. Eu estou passeando no meio da igreja. Eu não perdi o controle de nada, João. Eu estou caminhando e eu estou no controle daquilo que eu estabeleci. João, pode parecer que as circunstâncias, eu não estou mais no controle das coisas. Negativo, João. Eu estou aqui passeando no meio da igreja. Eu já digo para você no começo dessa pregação, a primeira aplicação disso, eu não sei, existem momentos na nossa vida que parece que nós temos um céu de prata, de bronze, nós oramos e parece que as nossas orações não passam do teto, parece que Deus não nos ouve mais, parece que Deus, nós olhando para os dias hoje, tem gente na internet dizendo: olha, eu não faço mais parte dessa igreja, dessa instituição há 10 anos, não me envolvam com isso. Igrejas envolvidas, toda hora você está vendo aí o caso do Banco Master, e você vai vendo, e o pessoal vai dizendo: em que ponto chegou a igreja? A igreja perdeu o controle. Negativo, ao longo da história foi tendo problemas. Nós que estudamos teologia, história bíblica e também a história contemporânea, nós vamos vendo que tem sempre escândalos, sempre situações, e o inimigo ele tenta fazer disso um espetáculo para parar a igreja. Não, essa noite, pelo amor de Deus, entenda isso, o Senhor Jesus, ele não perdeu o controle de nada, ele tem o controle da
sua vida, Ele tem o controle da sua igreja. Parece que Ele não está fazendo nada, mas Ele tem controle pleno, e Ele está se apresentando para João, dizendo isso para ele: João, eu estou no controle de tudo. Não perca a esperança. Não perca a esperança. Jesus está passeando no meio dos castiçais. Ele está aqui hoje. Ele está aqui hoje. E Ele vai falar com você, Ele vai tratar com a sua vida. Aleluia. Esteja atento à voz de Deus. Guarde o seu coração e a sua expectativa para ouvir a voz dEle. Reconheça que Cristo está presente. Aleluia. Segunda coisa que eu quero chamar a atenção, nos versos 14 e 15, como Ele se apresenta em tom de majestade e santidade. Vai dizer: a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, e os seus olhos como chama de fogo. Cada detalhe aqui vai revelando a santidade e a majestade de Jesus. Nós precisamos ter clareza sobre isso. Os cabelos brancos dizem sobre sabedoria. Geralmente, quando nós olhamos para as pessoas que têm já os seus cabelos brancos, nós olhamos e falamos: essa pessoa tem experiência de vida, essa pessoa tem uma sabedoria que eu não tenho. Infelizmente, aqui no Brasil, essa relação de respeito, ela está sendo perdida, geração após geração. Mas o princípio continua valendo. À medida que olhamos para as pessoas que têm cabelos brancos, nós observamos o conceito de sabedoria. E quando Jesus está se apresentando, Ele se apresenta: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o começo e o fim. Eu e você estamos presos num tempo chamado Cronos. Nós estamos presos a um relógio. Nós estamos presos a cada ano precisar fazer aniversário. Até um tempo nós fazemos festa, depois chega um tempo nós não queremos mais lembrar que é nosso aniversário, não é mesmo? Alguns passam por isso. Não se culpe. Jesus não. Jesus, Ele está fora do tempo. Ele não está preso a um relógio. Ele não está preso a uma situação pequena e comum. Eu e você não sabemos como vai ser o dia de amanhã. Nós podemos até imaginar, mas nós não temos nem a certeza se amanhã estaremos vivos. Quem nunca encontrou um amigo, conversou com ele, de repente no outro dia, ou 2 dias depois, vem a notícia: fulano faleceu, e você fala assim: mas como? Eu estava com ele ontem, estava tudo tão bem. Eu, agora no final do ano, lancei um outro material, e eu passei para honrar, tirei no ano para honrar alguns pastores, que na minha infância me pastorearam e cuidaram de mim até a minha juventude, e eu fiz citação deles nesse livro, não esse que está aqui, é um outro, que eu não vendo ele assim, à parte, eu só vendo atrelado a um seminário de dons espirituais, é um material que é acoplado a isso, e eu levei para eles, e eu marquei então com o pastor que me batizou, 86 anos, ótimo de saúde, e eu agendei, falei: bom, vai sair a tiragem tal dia. Conversei com o genro dele, combina comigo, para mim, eu vou ajeitar, eu vou aí em Guarulhos, quero almoçar, quero honrá-lo, quero pagar um almoço para ele na melhor churrascaria de Guarulhos, e quero agradecer por ele ter cuidado de mim na minha infância. Quando ele foi agendar, ele falou: Fernando, o pastor ele está internado, não passou muito bem. E não passou muito bem, 1 semana, 2, 3, e o Senhor o recolheu, e eu não consegui, ele estava ótimo, foi de uma hora para outra. Nós não temos controle sobre as coisas, achamos que temos, e o Senhor Jesus, Ele está apresentando para João, dizendo assim: ei, olha só os meus cabelos brancos, observe isso, eu tenho sabedoria para conduzir todas as coisas, João.
Eu tenho sabedoria para conduzir a minha igreja, para conduzir o meu povo. Eu tenho sabedoria para conduzir a história. Nós vivemos dias difíceis, é o início do fim dos tempos, mas o Senhor não perdeu o controle de nada, igreja. Ele continua tendo o controle e sabedoria sobre todas as coisas. Isso mostra a pureza absoluta do nosso Senhor Jesus. Olhos como fogo. Diz sobre discernimento perfeito e uma justiça infalível. O Senhor Jesus, Ele tem olhos de fogo. Você, quando olha para o fogo, ele é o elemento de pureza. É o elemento purificador. O ouro, a prata, para chegarem ao seu tom de valor, precisam passar pelo fogo. O Senhor Jesus, Ele tem um olhar penetrante. Eu e você, quem aqui um dia falava assim, eu ser crente? Deus me livre, povo maluco que fica gritando. Alguém aqui já passou por isso? Bem-vindos. E hoje vocês estão aqui apaixonados por Jesus, não é mesmo? Porque o olhar do fogo consumidor, Ele atravessou até você com olhos de amor, e Ele te purificou os pecados. Ele tem esse olhar, só Ele. Você olha para você mesmo e fala assim, como pode me amar assim? Como pode eu, um pecador, alguém que não merece? E você olha e fala assim, por que Jesus? Os olhos de fogo dele são olhos penetrantes e purificadores. Ele está se apresentando, João, olha bem as minhas características, e escreve isso, João, para que os crentes ao redor do mundo, por toda a vida, saibam quem é que está no governo da igreja, da humanidade, da história. João, anota tudo isso que você está vendo. Tem uma turma por aí que está achando que Jesus é um chapa legal. Tinha uma apresentadora de televisão que ela falava assim, o cara lá de cima me ajuda, ele é o Todo-Poderoso, ele tem pés como de bronze. Isso mostra firmeza inabalável. É verdade, você vê homens são caminhando, você olha e fala, meu Deus, como pôde esse homem cair, como pôde essa mulher cair? Vacilou, tripudiou, ficou claudicante. Jesus, Ele está mostrando, João, escreve para a minha igreja saber, que todos os escândalos que vierem, João, eu estou firme com os pés de bronze, eu não vou tripudiar, eu não vou em momento nenhum claudicar, João, eu tenho pés firmes para controlar a vida desse meu povo. Aleluia, aleluia. É incrível como Jesus resolve se revelar para nós. E a voz dele, hein? Quem aqui já foi na praia? Quando vê aquelas ondas gigantes chegando, quando o mar está revolto, os surfistas que tanto dominam as ondas, eles ficam com medo, eles até se afastam. E eles falam, está perigoso demais, olha o som dessas águas. A voz do meu Deus, do seu Deus, que controla a igreja, tem uma voz de autoridade, como voz de muitas águas. Quando ele fala, o inferno se recolhe, o inferno precisa se dobrar. Aleluia, é nesse nível que ele se apresenta. E perante esse Deus, com voz de muitas águas, todo joelho dobrará, toda língua confessará que só Ele é Senhor. Ei, igreja, não temos que ter medo de nada. Não temos que ter medo de nada. Temos que viver à luz da sua santidade. Temos que buscar sabedoria divina. Ele tem para nos dar. Nosso irmão Tiago vai falar sobre isso. Você precisa de sabedoria? Fale com Deus, Ele tem de sobra para poder te dar. Quais são as decisões que você precisa na sua família? Precisa tomar algumas decisões. Precisa tomar algumas decisões no teu trabalho, na tua vida, no teu ministério. Está necessitado de sabedoria? Fala com Ele.
Ele tem sabedoria de sobra para nós, irmãos. Oh, meu Deus, Ele é maravilhoso. Confie, igreja, confie na firmeza e no poder que Ele tem, mesmo em tempos difíceis. No verso 16, Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol. Autoridade. Primeira coisa que me chama a atenção, que ele vai fazer questão de apresentar para o João, é que ele tem as 7 estrelas nas suas mãos, ele segura. Isso tem a ver com liderança, com pastores. Pastores, líderes. Em alguns momentos, as batalhas elas se travam tão pesadas. São lançados sobre nós desafios extremamente pesados. Olha que coisa interessante. Nos últimos 7 anos, o Senhor liberou sobre a minha vida e o meu ministério o dom de cura, milagres. Eu tenho visto coisas incríveis. Todos os anos, nesses últimos anos, nós alugamos a chácara de vocês lá em Nazaré ali, né, pastor? Nazaré Paulista, e nós ficamos 3 dias, sempre no mês de fevereiro. Esse mês nós estaremos lá de fevereiro, mais uma vez, são 3 dias buscando o Espírito Santo. Nós voltamos desse encontro, muitas pessoas batizadas com o Espírito Santo, pessoas recebendo dons, e é para isso que nós estamos lá. Nós chegamos no domingo, saímos de lá 1h, no culto à noite, chegou uma criança, uma senhora com uma criança, eu não vou me lembrar o nome da doença, mas é uma doença que fez com que o crânio daquela criança nascesse defeituoso, e ele não era redondo, ele era triangular. Na testa da criança tinha um vinco assim, um bico. E essa criança ela estava condenada. Sim ou sim, ela precisava fazer uma cirurgia, em coisa de 2 meses. Essa cirurgia de altíssimo risco, onde os pais precisavam assinar um termo, porque é uma cirurgia complexa, onde fazem pequenas fissuras no crânio, aonde tem a deformidade. Imagine a cabeça sendo um triângulo, e era exatamente, tinha 2 vincos atrás e um vinco na testa. O risco altíssimo. Uma doença rara. É colocado então, depois da cirurgia, depois de fazer essas fissuras nos ossos do crânio, é colocado um capacete redondo para que, à medida que vá crescendo, vá se moldando. Só que o risco é muito grande. E a mãe foi à igreja, e ela apresentou pedido de oração pelo seu filho, o Mateu. Oramos pelo Mateu. 15 dias depois, a mãe veio dar o testemunho, que na segunda-feira, quando ela foi dar banho no Mateu, ela percebeu que a testa já não tinha o vinco tão apontado como era antes, do jeito que dormiu. Na terça-feira, ela olhou, ela percebeu que começou a sair o vinco da parte de trás, e a testa também voltou mais ao normal. Ela ligou então para o cirurgião, falou: doutor, eu preciso ir aí urgente. Ele conseguiu um encaixe na outra terça-feira, e dia a dia, a cada manhã que foi raiando, o crânio do Mateu foi voltando ao normal. E quando ele chegou naquela terça-feira, o médico olhou e ficou encabulado. Ele falou: mas como? Não pode, isso é impossível acontecer. E ela rindo falava: tá aí, você está vendo, doutor, pode apalpar, isso é o que Jesus fez. Ele olhou e falou assim: olha, eu não consigo entender. Ela explicou o que aconteceu. Ele falou: eu não consigo entender, mas enfim, cirurgia cancelada. Teu filho está plenamente curado. Glórias a Jesus, glórias a Jesus, é Ele que continua fazendo.
Todos os meses nós temos recebido, por conta da oração de imposição de mãos, palavra de conhecimento, o Senhor revelando e curando pessoas lá. Os últimos meses, o que o inimigo furioso fez? Começou a atacar a minha saúde e começou a soprar no meu ouvido: você não pode orar pelas pessoas por cura, porque você está passando por essa situação. Eu falei: Satanás, eu olho para o Apocalipse, e eu, enquanto também uma das estrelas que o Senhor tem, que trabalha junto com o candelabro, estou nas mãos dele. Eu vou continuar orando para que pessoas sejam curadas, eu vou continuar me movendo em audácia, em ousadia, e vou continuar buscando mais e mais de Deus. Eu sei, pastores, que nós passamos lutas, pressões. Jesus está dizendo para João: João, diga para eles que eu tenho eles nas minhas mãos, as minhas mãos direitas, em posição de autoridade e de controle. Eu cuido da família deles, João. Pastores, líderes, acreditem nisso. Líderes de GCs, acreditem nisso. Vocês que estão trabalhando na evangelização, na comunhão, no cuidado, ladeando a visão do pastor de vocês, o Senhor Jesus, Ele tem vocês na palma de suas mãos. Está escrito, aleluia, aleluia, aleluia. O seu rosto, antes a sua boca sai uma espada de 2 gumes. É a sua palavra viva, que corta engano, revela a verdade e transforma o coração. Alguém aqui sabe me dizer onde fica a divisa da alma e do espírito? Ninguém conhece, ninguém sabe onde está. João olha o Senhor e ele vê saindo da sua boca uma espada de 2 gumes que corta dos 2 lados, que chega na divisa da alma e do espírito, retira todas as impurezas, faz divisões, faz o corte do engano. A palavra que sai da boca do nosso Deus, ela é poderosa, ela corta. Aleluia. E o seu rosto resplandece como o sol. Tem como projetar na tela Isaías 53, 2? Dá para projetar? Isaías 53, 2. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha nenhuma beleza. Outras versões vai dizer formosura. Ele não tinha majestade que nos atraísse. Nada havia na sua aparência para que o desejássemos. Isaías está tendo uma revelação do futuro, de algo que aconteceria com Jesus. Ele é o maior profeta messiânico, e esse texto tão conhecido vai mostrar a prefiguração de como Jesus ficaria na cruz do Calvário. E é exatamente assim que ele ficou. Na via dolorosa ele sofreu tanto. Brincaram com o nosso mestre, colocaram coroa de espinho em sua cabeça. Era para ser na minha, era para ser na sua. Maltrataram o nosso rei, judiaram do nosso rei, e quando olhavam para ele, não tinha, humanamente não tinha como ter a expectativa que dali viesse algo grandioso. Eles faziam chacota, os guardas riam. Esse é o rei de vocês? Esse é o Filho de Deus? Ele não tem beleza, não tem nada que o atraia. Uma das últimas visões marcantes e chocantes para João e para a humanidade é ver um Cristo
com o rosto jogado para baixo, ensanguentado, com uma coroa de espinhos. Aparentemente, que tudo tinha acabado ali. João tem o privilégio de ainda viver com Jesus depois da ressurreição. Mas nós cristãos, ao longo da história, nesses últimos 2000 anos, não tivemos a mesma oportunidade e privilégio que João teve de ver o antes e depois. Jesus, ele se apresenta para João dizendo, mostrando para ele, que agora, com todas essas suas características, para deixar claro para João, aqui não tem mais um carpinteiro, João, aqui tem alguém que quando você olha para mim, o meu rosto brilha como o sol. João, eu tenho autoridade, eu tenho poder, eu tenho governo sobre todas as coisas, sobre a história, João, não sou mais uma pessoa comum, agora eu sou 100% Deus, transformado. Escreve para a minha igreja aí, João, que ao longo da história, eles vão estar sendo guiados por aquele que tem essa característica. O meu rosto, ele brilha como a luz do sol. Não há o que temer, igreja. Aleluia. Quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, e esse é o tema dessa pregação que eu vim trazer para vocês hoje aqui, na Semana do Clamor: não temas. E não temer por quê? Não temas, João. Não temas, igreja Batista Filadélfia do Lausanne, porque eu sou o primeiro e eu sou o último. Alguém tem um molho de chave para me arrumar? Daqueles assim que faz bastante barulho. Tem mais de meia dúzia de chave. Tem aqui, ó, tem um aqui. Obrigado, querida. Que vai fazer um barulhão. Ô João, quem está no controle da história, dessas coisas que não tem como remediar isso. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Eu, quando garoto, meu pai era professor de escola dominical, 2 dos meus irmãos professores de escola dominical, e eu garoto, sempre, minha casa, filho de nordestino, né? Casa de nordestino sempre cheia de gente, os irmãos da igreja sempre lá, sempre minha mãe dava um jeito de colocar mais água no feijão, e o café nem quando ficava ralinho, mas dava para fazer mais café para o povo. Então, casa sempre cheia de gente, e sempre o assunto era a Bíblia. Irmãos, quando era para falar do Apocalipse, pensa num menino que tinha que dormir com a luz acesa. Eu ficava desesperado. 7 cavalos, 7 cavaleiros, 7 taças, meu Deus do céu, aquelas desgraças toda que vai acontecer. Eu ficava desesperado. Menino, eu não entendia, porque quando você olha o versículo 1 do capítulo 1, é justamente uma revelação para a igreja saber, essas coisas certamente vão acontecer, mas não é para vocês terem medo. Ele revela isso aos seus para dizer, eu estou no controle de tudo. Se vocês estiverem comigo, debaixo do meu guarda-chuva, pode vir, que eu estou protegendo vocês, eu estou no controle da história. Só vim entender isso lá para a adolescência, né? Pensa as noites de sono que eu perdi. É que ninguém nunca mostrou para mim esse versículo. Nunca ninguém destacou isso para mim, do verso 18. Onde Jesus vai dizer, João, você não precisa ter medo. Igreja Batista Filadélfia do Lausanne, vocês não precisam ter medo, porque eu sou o primeiro e o último. Eu estou passeando no meio de vocês, eu estou no controle de vocês.
e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Nós temos um hábito de dizer o seguinte: nessa vida nós damos jeito para tudo, só não damos jeito para... fala de homens. Para Jesus, essa fala não serve. Ele dá jeito até para a morte. Lázaro que o diga. 4 dias, hein? Já cheirava mal. Qual a possibilidade de acontecer sístole e diástole? 0. As veias já estavam ressecadas. Estado de decomposição. Uma palavra: Lázaro, vem. Uma palavra. É uma palavra, igreja. É o nível de autoridade que o nosso Jesus se move. Lembra do José? Lembra do José? Quando você olha para a vida do Zé, o Zé é um caso sério. Fala, esse cara está mal. Esse cara está em pecado. Aí desce um degrau. Aí você fala, será que dá para ficar pior? Dá. O Zé desce mais um degrau. Você fala, não é possível. Esse cara está em pecado. Fala, não dá para piorar não. Dá. O Zé desce mais um degrau. Lá dentro ele vai ter palavras de conhecimento, libera a palavra do jeito que ele fala, acontece, um é liberto, o outro morre e tal. Fala de mim lá. O cara esquece. De repente, no tempo que o Senhor do tempo tem o controle, de uma hora para outra, um dia, uma palavra, sai daí, direto da cadeia para a cadeira de governador. De uma hora para outra. As chaves da morte e do inferno é Jesus quem tem. Preste atenção. Aqui no Lausanne, eu morei aqui 23 anos e meio. Aqui eu sei que não tem isso. Só lá para o lado, deixa eu ver, de Guarulhos, o pessoal passa na esquina assim, vê uma macumba, um bom frango, e fala assim, oh meu Deus, esse frango lá em casa. Fala assim, mas não, Senhor Jesus tem misericórdia, passa, sai do outro lado da rua, não passa naquela esquina de jeito nenhum, bate na madeira 3 vezes, faz o sinal da cruz, dá 3 pulinhos, clama o sangue de Jesus, tem medo da macumba. Esse pessoal lá em Guarulhos, aqui não, aqui eu sei que a pegada é outra. Tem crente que tem medo, aqui não, na Zona Norte não, tem crente que tem medo de demônio. Ei, o diabo não tem nem a chave da casa dele, quem tem é Jesus. Ele diz, não temas, porque eu tenho as chaves da morte e do inferno. Todo o poder, toda a autoridade me é dada. Levante a sua cabeça, marche, avance, não pare, porque o Senhor Jesus, Ele se revela para a sua igreja, dizendo, eu sou e eu estou com vocês. 2026, conforme disse o pastor aqui, eu também tenho tido essa mesma impressão. Eu tenho ouvido como um barulho de grande chuva. Vai ser um ano onde vão haver pressões aí fora, mas a igreja de Cristo Jesus vai continuar se expandindo, vai continuar avançando, vai continuar expulsando demônios, vai continuar curando os doentes, vai continuar dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. Nós somos com Jesus imparáveis. Olha, eu me empolgo com a palavra de Deus. Às vezes eu digo para minha esposa, tem uma música da banda Roupa Nova que fala assim, eu te amo e vou gritar para todo mundo ouvir. Nós somos o povo que se move na autoridade dele. É esse nível de autoridade que nos foi dado.
eu me empolgo e eu quero sair por aí gritando para todo mundo ouvir que é esse Jesus quem controla a história, quem controla a minha vida, a sua família. Por favor, coloque-se em pé. Eu não conheço a sua vida, eu não sei como você tem caminhado, eu não sei quais têm sido as suas lutas, os seus traumas, que têm tentado fazer você parar, desistir. Aquele momento, como João estava, se sentindo na ilha de Patmos, se sentindo abandonado, se sentindo só, achando que não tem mais possibilidade de continuidade. Eu vim aqui essa noite para dizer para você, debaixo de oração, debaixo de busca, não temas. O Senhor, Ele vem dizer para você, não temas, eu sou contigo. Eu estou no controle de todas as coisas. Você que entendeu que o Senhor falou contigo essa noite, veio como uma resposta. Por favor, todos fechem os olhos, coloque a mão no seu coração, eu quero orar por você. Amado Espírito Santo, aqui está a tua noiva. Teus filhos estão posicionados agora, Senhor, sinalizando para ti que o Senhor falou com eles, que o Senhor trouxe uma resposta para eles de governo e de interesse, que em meio a toda essa autoridade o Senhor tem esse interesse, se importa e está com eles, está no governo dessa situação que está afligindo eles. Espírito Santo, traga como o bálsamo de Gileade agora sobre a vida dos teus filhos, o frescor da tua unção sobre os teus filhos. Move-te agora, Espírito Santo de Deus, por favor. Move-te, Espírito Santo de Deus. A casa é sua. A casa é sua, Senhor. Move-te. Cura os corações que precisam agora, Senhor. Assim como o Senhor abriu essa porta, essa janela para João da revelação. Revela-te aos teus filhos. Com o toque que só o Senhor tem. Vem com o bálsamo de Gileade. Cura as feridas. Traga a restauração necessária agora. Essa casa é tua, Espírito Santo. Essa casa é tua, Espírito Santo. Faz de novo. Faz de novo, Senhor. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para conduzir todos os detalhes até o final. Não temas, igreja, não temas, Ele é contigo. O Senhor contempla o teu choro, o Senhor contempla as tuas lágrimas naquele momento do travesseiro. Aonde você diz, Senhor, como vai ser? O Senhor está dizendo para você hoje, vai ser do jeito que eu estabeleci, trazendo sustento e cuidado, como fiz até aqui, filha. Oh, Espírito de Deus, Espírito da profecia, move-te, curando corações aqui. O Senhor não esqueceu de você. Ele é um Deus de peculiaridade. Ele é um Deus de CPF, é um Deus de RG. Ele conhece o seu coração. Os olhos dele chegam ao mesmo Deus que te salvou. Ele continua olhando para você e Ele continua no cuidado da tua vida. Honra,
Glória, louvor ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém.